Ao longo da história da humanidade, muitos sábios e mestres surgiram para transmitir seus conhecimentos para os demais. Estes seres possuíam uma vastidão de conhecimento tão imensurável que as suas doutrinas e filosofias são seguidas até a atualidade. Veja no vídeo de hoje 5 sábios de grande influência nos dias atuais. Confúcio. Confúcio foi um mestre chinês nascido provavelmente em 552 a.C. Sua filosofia, baseada na bondade humana e na benevolência, influenciaram a cultura chinesa e asiática. Nasceu em 551 a.C. e ficou órfão de pai aos 3 anos de idade. Sua família era nobre, mas encontrava-se empobrecida. Desde cedo, trabalhou para ajudar no sustento de casa e emprega-se como pastor, guarda-livros e etc. Confúcio é tido como um dos principais filósofos chineses. Os seus pensamentos, compilados nos Analéticos de Confúcio, obra que possui importância para os orientais, quanto a Bíblia para os ocidentais. Confúcio não fazia distinção entre seus discípulos e se propunha a ensinar a todos, algo que era inédito na sociedade chinesa daquela época. Mesmo que muitos considerem o confucionismo uma religião, na verdade não podemos considerá-la como tal, pois Confúcio não pregava a adoração de um deus ou instituiu dogmaticamente uma crença. Seu pensamento estava destinado a servir como orientação para uma vida melhor. Lao Tse. Lao Tse foi um filósofo chinês que nasceu no norte da China. Foi o fundador do taoísmo, uma das religiões mais antigas e importantes da China. A ele é atribuída a autoria do Tao Te Ching, o chamado Livro da Razão Suprema, a Bíblia taoísta. A sua doutrina defendia a existência de um princípio supremo, o Tao, que regeria o curso do universo. Segundo esta doutrina, todas as coisas têm origem no Tao, obedecem ao Tao e finalmente voltam ao Tao, que pode ser chamado de absoluto, a ordem do mundo e a natureza moral do homem bom. De acordo com a história, depois de ter escrito o Tao Te Ching, o livro da razão suprema, Lao Tse partiu e ninguém sabe o que aconteceu com ele. O seu pensamento aconselhou aos governantes a agirem em uma linha política liberal e pacifista, intervindo o mínimo possível na vida das pessoas. Depois que desapareceu, sua filosofia laica transformou-se em uma religião, o taoísmo. Siddhartha Gautama, Buda. A tradição conta que, uma noite antes do parto, sua mãe sonhou que um elefante branco lhe penetrava o ventre. Interpretando o sonho, os brahmanes concluíram que a criança se tornaria um monarca universal ou um místico de alta hierarquia, um Buda, ou seja, um iluminado. Durante o batismo de Buda, os brahmanes se reuniram e confirmaram a profecia sobre o menino. Com 16 anos, Buda casou-se com sua prima, Yashodhara, com a qual teve um filho. De acordo com os textos sagrados, Siddhartha tinha tudo para se sentir satisfeito, pois era rico, jovem e bem casado. No entanto, demonstrava tendência para a meditação e para o pensamento filosófico e espiritual. Miséria, velhice, doença e morte eram problemas dos quais ele jamais pensara em seus 29 anos de idade, até descobri-los em um passeio pela cidade. Ele ficou chocado ao descobrir todas estas coisas, pois viveu somente no palácio até aquele momento. Buda abandonou tudo e lançou-se no mundo, em busca de respostas para o enigma da vida. Dedicou-se à meditação e teve visões de Mara, o demônio da paixão, que tentou tirá-lo de seu propósito. Após 49 dias, Mara teve que se conformar com a derrota, deixando Gautama em paz. Ocorreu então o despertar espiritual que o jovem tanto procurou. No começo muitos desacreditaram de Siddhartha, mas pouco a pouco encontrou seguidores que reverenciaram sua iluminação, passando a tratá-lo por Buda. Zaratustra, também chamado de Zoroastro pelos gregos, foi um profeta persa que fundou uma religião conhecida como Zoroastrismo. Proveniente da Ásia Central, Zaratustra atraiu atenção desde o seu nascimento. Conta a lenda que o sacerdote local ficou muito incomodado com o recém-nascido e fez com que seu pai fizesse um teste com ele. Colocaram Zaratustra na fogueira, no entanto, nada aconteceu. Ele não sofreu nenhuma queimadura. Porém, o sacerdote não parou por aí, e logo providenciou outros desafios.
e de todos os desafios, Zaratustra saiu ileso. O tamanho da vergonha do sacerdote foi tão grande, após as sucessivas vitórias do recém-nascido, que ele mudou-se de lugar. Zaratustra cresceu e vivia fazendo indagações sobre a origem dos céus, das estrelas e das pessoas. Conta-se que ele foi levado para viver com outros 7 seres especiais. Após voltar para casa, ele foi perseguido mais ainda pelos sacerdotes. Por conta das perseguições, ele resolveu fugir de sua vila natal. Longe dali, ele encantou outras pessoas com sua honestidade e com milagres. Na sua vida adulta, ele viveu quase sempre isolado em montanhas ou cavernas e sem comer nada que fosse de origem animal. Zaratustra fundou uma nova religião e foi o grande profeta da Pérsia durante o século VII a.C., o zoroastrismo, também chamado de mazdeísmo. A religião apresentava-se com a missão de erradicar o politeísmo, o sacrifício de animais e a magia. Jesus é a figura principal do cristianismo. A sua história está contida na Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. E segundo as Escrituras Sagradas, ele nasceu em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, e foi criado na região de Nazaré. Por esse motivo, também é chamado o Nazareno. Pouco se sabe sobre a infância de Jesus. De acordo com as Escrituras, ele tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Desse momento em diante, são relatadas várias passagens de curas, milagres e ensinamentos com princípios éticos como amor e perdão, inclusive por meio de parábolas. Jesus tinha 12 discípulos, um deles o traiu. Depois de ter sido traído por Judas Iscariotes, Jesus foi preso por soldados em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Carregou a cruz até o local onde seria crucificado e foi espancado e morto pouco depois, com apenas 33 anos. E após sua morte, ressuscitou ao terceiro dia.